Muitas vezes, quando estamos à procura de ofertas de emprego na área do desenvolvimento para a internet, deparamos-nos com algumas designações que podem criar alguma confusão. Eu vou procurar aqui distinguir, de uma forma muito geral, quais são as diferentes posições que quem trabalha nesta área da internet pode encontrar nas ofertas de emprego. Então já ouvimos falar sobre a função do Web Designer e do Web Developer. E dentro do Web Developer existem de facto ali três layers: o Front-End Developer, o Back-End Developer e depois o Full Stack Developer. Eu vou explicar de uma forma muito rápida o que é que cada um destes profissionais faz. O Web Designer fica mais concentrado na parte estética e de alguma funcionalidade da página web. Ele tem que ter como principal função, neste caso, será a criação de páginas de internet ou websites, mas com um principal enfoque na área da teoria das cores, na área da tipografia, que é os tamanhos de letra, na utilização de HTML e CSS para criar uma experiência de utilização agradável para os visitantes da página web e também uma experiência de interface que seja agradável, que permita, por exemplo, que os visitantes gostem da nossa página e voltem mais tarde, etc. Então ele usa esse tipo de técnicas do lado da parte visível das páginas de internet, no sentido de criar então o produto, ok? Então o Web Designer não é propriamente um programador, mas sim um construtor de páginas de internet, e para as diferentes funções que ele desempenha, usa ferramentas como é o caso do Photoshop para o tratamento de imagens, ele vai fazer a optimização de imagens, pode eventualmente utilizar o Adobe Illustrator para fazer ali algumas composições vetoriais, etc. Mas o seu principal enfoque é a criação de páginas de internet, sem ter uma preocupação muito grande sobre toda a lógica de programação que permite que a página de internet funcione. No caso do Web Developer, ele divide-se ali em três layers, que é o Front-End, o Back-End ou o Full Stack. E o que é que significa isto? Um Web Developer é de facto um programador. Ele tem que perceber linguagens de programação para a criação de conteúdo dinâmico. Já não chega só o HTML e o CSS, ele terá que perceber de JavaScript, terá que perceber de jQuery, depois também linguagens que funcionam do lado do servidor, porque eu falei daquelas que funcionam do lado do cliente, não é? O HTML, o CSS, o JavaScript funcionam do lado do cliente, mas depois temos as linguagens chamadas server-side. O caso do Perl, do Python, do PHP, do ASP.NET, todas as tecnologias que envolvem a comunicação com bases de dados, como é o caso das bases de dados SQL, o MySQL ou então o SQL Server, etc. Então, o Web Developer, de uma forma geral, é alguém que tem que dominar este tipo de linguagens, ok? E depois também outros conceitos relacionados com Web Services, etc. Bom, dentro do campo do Web Developer existe depois o Front-End e o Back-End. O que é que significa o Front-End? É a função de um Web Developer que fica mais concentrado na forma como são apresentados os dados que vêm da lógica de programação na parte visível da página de internet, ok? Então o Front-End é basicamente uma página de internet, mas que contém já a funcionar da parte de trás, na parte mais invisível, um conjunto de mecanismos que permitem ir buscar informação, por exemplo, uma base de dados. Então, o Front-End Web Developer é uma espécie de Web Designer aditivado. Isto é, ele não vai ter grande enfoque ou grande preocupação com a questão estética do site, mas sim a forma como irão ser apresentados dados que provêm de uma fonte de informação, como por exemplo uma base de dados. Obviamente que aqui, por vezes, o Web Designer trabalha em parceria com o Front-End Web Developer. Porquê? Porque eles estão a trabalhar basicamente ali na mesma área. O Web Designer pode ter que fazer apenas uma página de internet estática, muito simples, e aí o Front-End ou Web Developer não tem que ter grande participação, porque é uma função do Web Designer, mas quando o Web Designer e o Front-End Developer se juntam, eles juntam-se no sentido do Web Designer criar o layout da parte visível do nosso site, enquanto o Front-End Web Developer vai criar todas as ligações com a parte da lógica de programação da nossa página, aquela que vai buscar a informação, por exemplo, uma base de dados. O Back-End Web Developer é a pessoa que está encarregue das linguagens server-side. Okay? É ele que vai estar encarregue de criar toda a lógica que permite à nossa página de internet ter acesso à informação, seja através da comunicação com base de dados ou através de web services, ou seja, do lado que é que for, ok? Então, enquanto o front-end significa a parte visível da nossa aplicação web,
O back-end significa a parte da lógica, a parte invisível. Okay? E muitas vezes também é dito que o back-end significa desenvolver back-offices. Eu não concordo muito com essa distinção, porque um back-office na prática é também uma parte visível. Mas o back-end web developer é fundamentalmente um programador dedicado à parte lógica de funcionamento de uma aplicação web. E finalmente dizer o que é o Full Stack Web Developer. O Full Stack Web Developer é um web developer que consegue reunir na sua profissão, no seu trabalho diário, as duas funções de Front-End Web Developer e de Back-End Web Developer.